o que é gentrificação e como você, investidor em imóveis, pode lucrar através dessa palavrinha difícil. Bom dia, aqui é o Rafael Ianchi e no vídeo de hoje eu vou te explicar melhor o que é gentrificação e como você pode encontrar na sua cidade uma região que vai se valorizar mais do que as outras. Então tá, vamos primeiro ver o que é gentrificação. Gentrificação nada mais é do que a modificação de uma região da cidade. Isso mesmo. Então sempre que uma região da sua cidade se modifica estruturalmente, sendo que estruturalmente, quando eu digo, eu falo no tipo de imóvel que é construído, no tipo de edificação que tem nessa região, isso a gente chama de uma gentrificação. Então, nesse processo de gentrificação, pode ser que um bairro que era de classe muito baixa, ele se torne, aos poucos, um bairro de classe mais alta. Ele pode ser que um bairro que era residencial se torne um bairro comercial. Ou um bairro que era industrial passe a ser um bairro comercial. E isso vai acontecendo ao tempo com as cidades por um processo natural ou por algum processo não natural, como, por exemplo, quando é construído um shopping numa região de uma cidade. Esse shopping atrai muito mais pessoas para aquela região e também atrai pessoas que têm mais poder aquisitivo a morar próximo desse shopping. E, aos poucos, essas pessoas com poder aquisitivo maior vão empurrando as pessoas com poder aquisitivo menor mais para longe da cidade ou mais para longe do shopping. Isso é um processo natural que acontece e o que acontece aqui é que o investidor em imóveis ele pode investir previsivelmente naquelas regiões que ele sabe que vão se valorizar mais do que as outras. Então, como é que funciona essa estratégia? Basicamente, o investidor precisa olhar mais de longe quais bairros da sua cidade têm um potencial maior de crescimento em valor do que os outros. E como que ele faz isso? Ele pode fazer isso através de informações privilegiadas. Isso mesmo. Existem dois tipos de investimentos dentro de uma cidade que podem fazer com que uma região se valorize bastante. Existem os investimentos privados, existem os investimentos públicos. Investimentos públicos podem ser aqueles investimentos que provêm da iniciativa pública, como a duplicação de uma via, a construção de um metrô, por exemplo. Tem também, então, as iniciativas privadas, que vão trazer aí empreendimentos privados, como shopping, como estádios, como hipermercados. Então, se você, como investidor, conseguir encontrar na sua cidade onde vão acontecer esses empreendimentos, tanto público quanto privado, você consegue decidir, antes de começar a investir, decidir qual região da sua cidade vai se valorizar mais do que as outras. E aí sim, você consegue investir numa região, investir em um imóvel daquela região, e aí sim, poder ter um potencial de lucro maior do que investindo em outras regiões. Mas então tá, essa daqui que eu acabei de explicar é uma das estratégias que você pode usar para investir em imóvel. E com certeza essa estratégia ela te traz muito mais previsibilidade em relação à valorização de um imóvel com o tempo. Então se você quer comprar um imóvel para deixar ele alugando e aí ter uma valorização nesse processo, essa estratégia é muito boa, porque se acontecer de fato aquilo que você espera naquela região e o seu imóvel valorizar aí 2, 3 vezes nos próximos 5 anos, isso pode te trazer bastante lucro se você deixar o seu imóvel alugando e aí sim, depois desse tempo, vender esse imóvel. Mas existem outras estratégias que fazem com que você tenha também um ótimo lucro ao investir em imóvel, sem precisar buscar necessariamente uma região que tem mais potencial de valorização. E se você quer entender mais sobre isso, quer descobrir quais são essas outras estratégias que você pode usar para fazer investimentos sem necessariamente buscar a valorização da região, aqui embaixo vai ter um e-book que se chama
vai ter o link para acessar um e-book que se chama Como Lucrar Investindo em Imóveis. E nele eu explico um pouco mais essas estratégias e como você pode usar elas para investir em imóvel com mais segurança, com mais rentabilidade. Sendo que eu explico 3 estratégias. E essa estratégia de usar a gentrificação é uma delas através da valorização de uma região. Então é isso, pessoal. Esse nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você tem mais interesse sobre isso, clica no link de baixo, pega o e-book, ele é gratuito por enquanto, e deixa aqui embaixo um comentário, assina o nosso canal no YouTube e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!